sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Agora nós temos 28,9 graus, a mesma temperatura, né, do podcast anterior, aqui em Natal, nesse domingo. Espero que se mantenha um pouco mais quente para eu me livrar dessa crise de asma, não tá fácil, né? Bom, chegando então agora para falar sobre esse tema aí contra mulheres, né, a luta que nós mulheres somos submetidas diariamente no mundo, né? Não tá fácil, não. Essa semana, particularmente, foi muito difícil para quem carrega essa pecha aí de ser mulher no mundo. As notícias não foram nada animadoras. A gente já nasce sabendo que a situação não é assim tão fácil, né? Já do nascimento, né? Você já tem uma criação que é diferente, né? Que é voltada muito para a liberdade, para a descoberta, para os homens, e para as mulheres é muito voltada para a regra, né, para disciplina, para comedimento, né? É incrível como toda a parte de responsabilidade parece que é passada para as mulheres e a parte de viver a vida, de descobertas, é passada para os homens. Aqui, claro que eu estou fazendo uma generalização, porque principalmente hoje em dia não são todas as famílias que são assim, né? Que seguem com esse tipo de estereótipo, mas enfim é o tipo de estereótipo que a gente tenta quebrar na sociedade e que precisa quebrar desde o momento que nasce, né? Essa semana, como disse, não foi fácil. A gente viu aí, por exemplo, nos Estados Unidos, um direito que era garantido às mulheres há mais de 50 anos, né? Que era o direito do aborto, né? As pessoas acham que aborto é uma coisa que as pessoas que quem faz comemora. Acham, por exemplo, que não há um dano psicológico à mulher, uma gravidez indesejada, mesmo que ela consiga terminá-la, né? O que ela faz é diminuir a extensão do dano, né? De conseguir se livrar pelo menos das consequências, boa parte das consequências de você ter um filho que não quer, né? Que não desejou. E não há muito essa discussão em relação ao homem, porque em geral, quando ele não quer o filho, ele vai embora, mete o pé no mundo e ninguém diz nada. Acha muito normal que as coisas sejam feitas dessa forma. Mas quem vai carregar durante 9 meses com enjoos, com sufocamento, com toda aquela carga, que se fala muito da gravidez como uma experiência maravilhosa, mas ela é uma experiência, pelo que se lê, porque eu nunca tive filho, já pretendi ter, hoje não pretendo mais, especialmente num mundo como esse, é que eu não pretendo mesmo. A experiência terrível que é uma gestação da parte de sofrimentos impostos às mulheres. Basta pela experiência que nós temos mensalmente de menstruação, o terror que já que começa 15 dias antes com mudança de humor, né, com mudança de apetite, ou você quer comer demais ou não quer comer nada, enjoo do nada, tontura, não sei o que, numa gravidez. Isso é elevado, acho que a 10ª potência, né? E ainda vem a questão da experiência do parto normal, que eu já tive cálculo renal e o povo diz que o cálculo renal é igual ou pior a um parto, né? Então eu imagino que seja uma dor realmente muito profunda, um parto normal, ou pelo menos a preparação do parto, né? As dores do parto para uma mulher. Tenho aqui o relato da experiência da minha mãe, né? Que eu nasci de parto normal, sem anestesia, e me parece bem assustador, né? Já o suficiente. Então, tem toda essa experiência aí, falando da gravidez, mas as pessoas acham que fazer aborto é uma coisa que não traz dano nenhum, todo mundo quer fazer, todo mundo quer engravidar para fazer um aborto na vida. Parece que é essa a ideia das pessoas que são contra. Infelizmente, quando você olha as pessoas que são contra, a maioria é contra por razões religiosas. Elas podem ter sua religião, só não podem misturar religião e Estado, né? Estado é uma coisa, religião é outra. Todas as vezes, a história está aí, para quem não gosta, volte e leia de novo, né? Até entender. Todas as vezes que o Estado se misturou com religião, com igreja, isso significou muito terror para a população. E se você não consegue compreender isso, imagine uma religião que não é a sua e com a qual você não tem muita afinidade, que você acha que é a religião do demônio, por exemplo.
assumindo o Estado e impondo os preceitos dela a todo mundo. Pronto, se você conseguir fazer esse exercíciozinho, você vai entender por que a gente tem que separar religião e Estado. Você tem sua religião e o Estado não tem religião nenhuma para poder servir a todo mundo e proteger também todo mundo. Então, o que se vê aí, por exemplo, nos Estados Unidos com essa questão é apenas você acompanhando de novo a religião se imiscuindo nas coisas do Estado. Lá é ainda mais grave porque lá se tinha o direito de abortar em qualquer situação e agora não se permite mais nem que quando a vida da mulher esteja ameaçada ou ela tenha sofrido um estupro, ela esteja então protegida constitucionalmente para fazer um aborto. Isso é um absurdo. Aqui no Brasil, desde 1940, que é permitido, por exemplo, no caso de você vai pesar a vida da mulher e o risco da gestação, ela tem direito de interromper a gravidez, e se a gravidez é fruto de um crime, também não há o que se discutir. Mas aí a gente volta para as notícias da semana, né? Aqui no Brasil não foi nada fácil. Uma menina de 10 anos, gente, é uma menina, o organismo não está nem preparado para carregar uma gestação. Uma menina de 10 anos engravidou de um estupro, é 10 anos, qualquer relação sexual que ela tenha é estupro, só para ficar claro. Ela com 10 anos engravidou de um estupro e ainda teve que ouvir de uma juíza um terror. Eu não tive nem coragem de ouvir o vídeo, só de ler os relatos eu já fiquei assustada com o tamanho da tortura que essa menina foi imposta. Ela e a mãe, né, receberam ali só me lembrou, para quem assistiu, né, o conto da Ayo Leu, né, The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. Para quem assistiu o Leu, traz logo a memória aquelas cenas horrorosas das aias tendo que sofrer um estupro para que uma família recebesse um bebê, porque as mulheres lá dos comandantes não tinham condição de engravidar por um acidente nuclear que houve, e essas mulheres que conseguiam se manter férteis, elas eram obrigadas a terem filhos para que essas famílias fossem felizes, como disse aí a juíza, né? Você vê o tipo de horror que a gente vive. Então, é uma questão legal, é garantido pelo Estado, não há que se discutir, mas toda vida que se tem um exemplo desse, de uma menina que está grávida, gente, é a vida dela que está em risco. Não há o que discutir, a lei permite, então, mas toda a vida se tem esse lenga-lenga todo por causa dos grupos religiosos, né, que não tem mais o que fazer na vida, podiam ficar lá nas igrejas dele rezando para que a menina decidisse, o milagre viesse, a menina conseguisse ter a gravidez. Não, eles ficam impondo uma tortura psicológica a todo mundo que se envolve ou está envolvido na questão de alguma forma, né? Então, isso é um exemplo terrível do que se luta quando você é mulher quando você é mulher nesse mundo e atualmente aqui no Brasil. Não há que discutir. Se fosse sua filha de 10 anos estuprada e grávida, você não ia querer essa criança. A gente precisa ter um pouco mais de empatia para entender. Agora imagine você com 10 anos, se a sua infância fosse interrompida por um estupro e uma gravidez, e alguém dissesse, você vai ter que ter essa criança, você vai carregar por 9 meses, né, essa criança. Olhe bem o horror a que estamos submetidas. Aí, pior que isso, a questão era, não, porque a criança não tem nada a ver, a criança que está sendo formada não tem nada a ver com isso. Vamos imaginar que a vida da criança-mãe não estivesse em risco, mas está, porque na verdade as pessoas não se importam com a mulher. Isso é uma forma de dizer para as mulheres todos os dias, nós não nos importamos com você. Tanto faz se você vai morrer, se você vai carregar um trauma para o resto da sua vida, tanto faz, né? Isso não vai influenciar na proteção que o Estado vai lhe dar. A gente quer que você se lasque mesmo. O importante é que nasça aí esse fruto, então, do crime, ou que esse fruto que ameaça a sua vida. Aí, a prova disso é tamanha que, de ontem para hoje, a gente viu um relato aí de um jornalista que expôs uma situação horrorosa de uma atriz chamada Clara Castanho, muito jovem, né? Ela hoje tem 21 anos, expondo que ela havia tido uma gravidez e tinha dado a criança para adoção. Isso todo o procedimento legal que é permitido no Brasil, não cometeu crime nenhum. Mas
foi feita uma campanha tão forte contra essa mulher, porque é uma mulher, com 21 anos é uma mulher. Foi feita uma campanha tão forte que ela precisou vir para as redes sociais e sofrer a violência novamente, de expor que foi vítima de um estupro. Uma coisa que ela queria esquecer e apagar e deixar lá atrás, ela não pôde. E o relato dela é pior do que eu estou dizendo aqui, porque tem toda a questão do que foi feito no hospital, dos médicos que atenderam, da enfermeira que atendeu. É um relato pavoroso, que exemplifica bem como nós mulheres somos vistas como um meio, um instrumento, justamente o que a Constituição Federal não permite. Quando a Constituição elenca lá o princípio da dignidade da pessoa humana, né, ela fala justamente isso, que nunca um ser humano seja utilizado como um meio. O ser humano é um fim. Mas o que se vê, por exemplo, com Clara Castanho, com essa menina de 10 anos que rolou aí no Brasil, é que a mulher e a criança de 10 anos, né, do sexo feminino, ela está sendo utilizada como um meio, não importa ela, o que importa é essa tal dessa vida humana que está lá, esse grupo de células que estão dentro dela e que vai virar um bebê com a hora que nascer, ou não, que ninguém sabe como vai ser o futuro. Mas o que importa é isso. Então ali você está usando simplesmente a pessoa como uma incubadora. Gente, isso é um princípio nazista. Quando o ser humano é visto como um meio e não como um fim, isso é um nazismo. É contra isso que a gente tem que se revoltar. Aí eu não vou mais nem querer avançar nesse ponto, que eu acho que já falei demais é um assunto que realmente me deixa muito chateada, profundamente chateada, porque eu já deixo claro, sempre com quem eu falo, eu sou a favor do aborto. Não sei se eu faria, também não tenho nem vontade, hoje não tenho nem possibilidade de engravidar, mas também não tenho nem vontade. Mas se acontecesse de eu não querer, eu não sei, uma gravidez, eu não sei se eu levaria à frente ou não, mas eu não posso fazer com que minha opinião seja imposta a todas as mulheres. Eu tenho que dar a cada uma das mulheres a decisão sobre a vida delas, como vai ser dali pra frente, e não eu impor o que eu penso a elas. Então, o fato de um aborto irrestrito ser legalizado não quer dizer que todas as mulheres vão abortar, não. Pelo amor de Deus, acordem desse sonho. Porque, olha, tá aí, o aborto é legalizado para essas duas situações importantíssimas da vida da gestante estar em risco e do produto lá, a gravidez, ser produto de um crime. Esses dois são legalizados e nem sempre essas duas situações levam à interrupção da gravidez. Então vamos acordar primeiro disso. Aí a outra, para encerrar aqui o papo de como a luta diária a que nós somos submetidas ela é grave. Essa semana eu abri aqui um jornal gratuito distribuído aqui em Natal, o Novo, e descobri que a gente tem aqui no Brasil um tal de Partido da Mulher Brasileira. Vejam bem, Partido da Mulher Brasileira. E que aqui no Rio Grande do Norte, para o Senado, esse partido está lançando um homem. Vocês têm ideia de que o partido quer lutar pela mulher, mas quer botar um homem para dizer como é que vai se lutar por uma mulher, né? Porque a mulher precisa. É justamente aí que reside o nosso problema. É que quem anda decidindo as coisas desse país e quem anda decidindo as coisas da vida das mulheres são homens, não são mulheres. Gente, até na medicina. Você vê a decisão sobre doenças de mulheres sendo de médicos homens. Que ele não sabe o que é uma menstruação, que ele não sabe o que é você mudar 15 dias antes, 15 dias depois, sua vida alterar completamente de humor e tudo. Ele não tem ideia do que é isso, ele acha que é frescura. Ele não sabe o que é você ter uma dor de cabeça faltando 2 dias para a menstruação, uma dor de cabeça fortíssima, porque ele nunca experimentou isso, ele acha também que é frescura. Né? Então, vejam bem, diariamente, eu teria que fazer acho que uma sessão de 10 podcasts, para poder falar sobre a luta que é você ser mulher nos dias atuais, não só nos dias atuais, mas também nos dias atuais, porque a nossa vida em tudo é decidida por homens, aí fica difícil, né? Bom, vamos refletir e esperar que isso melhore, desde que a gente atue para isso. A começar das eleições, vamos começar a olhar mais para as candidatas mulheres, que deveriam estar no Congresso, principalmente, que é onde a representação é mais sentida, né, para que a gente, enfim, tenha uma melhora em relação à nossa luta. Bom, boa semana, bom domingo a todos e até lá.